todas, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trago o seguinte título: o evangélico Deltan Dallagnol, até onde nós sabemos, da Igreja Batista da Lagoinha, é a marca da besta da Lava Jato. E desde já eu peço a vocês para que se inscrevam, deixe seu like, ative o sininho e faça seus comentários. Fazendo essas ações, você ajuda o meu canal e também passa a fazer que o YouTube entenda, né, que outras pessoas possam estar interessadas. Eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei no banner deste vídeo uma foto do Deltan, né, onde que eu coloco que ele é a besta da Lava Jato, que ele tem a marca da besta da Lava Jato. E por que eu coloco essa situação? Porque ele frequentou por várias vezes, apesar de agora estar sumido desse meio cristão e evangélico, né? Ele fez palestras, frequentou igrejas, foi ovacionado pelos pastores, né, principalmente as grandes lideranças, né, por estar prestando um grande serviço à nação, né, por estar prendendo corruptos, ele e o Sérgio Moro. Mas vejamos, né, que tudo o que eles fizeram foi para benefício próprio. A Lava Jato, ela basicamente, ela começou em março lá de 2014, né? E a Polícia Federal deflagrou uma operação que viria a ser conhecida como a Lava Jato. Ela investigava desvios, né, financeiros sobre várias pessoas. Um deles, inclusive, o tal do Youssef, que é um doleiro muito amigo do Sérgio Moro e do FHC. Isso é outra história, que eu vou contar em outro vídeo. E investigava esse canal por desvios de dólares do país, né? Tirar dólares daqui e levar para os Estados Unidos ilegalmente. Ela foi fundada para isso, mas ela tomou outro rumo, né? Diante do governo que naquela época governava o nosso país. O que aconteceu? Da forma que aquele governo ia de vento em popa, ele conseguiu fazer com que o Brasil fosse reconhecido internacionalmente. E aí virou uma ameaça para alguns políticos do Brasil. O que acontece com isso? Aí o senador Aécio Neves, junto com Romero Jucá e outros, combinaram, né, que tinham que manchar a imagem da presidenta na época, né, que era do Brasil. E com isso eles atingiriam o Lula, né, que foi o ex-presidente. Mas para isso eles tinham que inventar vários tipos de história e mentiras. E a Lava Jato, que de repente era uma coisa séria no começo, virou uma outra coisa totalmente ao avesso do que foi o propósito dela. E aí eu vou entrar na parte bíblica da coisa, porque esse vídeo ele é direcionado principalmente para as igrejas evangélicas e as igrejas católicas, aquelas pessoas que ainda apoiam o atual presidente, porque a Lava Jato, ela ajudou a eleger o atual presidente que está tendo essa catástrofe hoje no nosso país. E eu vou biblicamente falar, porque já que eu estou lidando com pessoas que são da igreja, e muitos têm me falado que eu não tenho embasamento bíblico do que eu falo. Bom, a Lava Jato, né, através do seu coordenador, Mor, que era o Deltan Dallagnol, que era o coordenador de tudo, né, inclusive de 10 procuradores de justiça, que depois eu vou dar o nome de cada um nesse vídeo, ele começou a contar mentiras. Bom, ele como evangélico não deveria. Ele forjou provas, deu falso testemunho,
isso está sendo revelado tudo agora pelo Intercept, inclusive. Forjou prova de falsos testemunhos, documento falso, enfim. Ele fez de tudo para tirar o opositor, porque foi um conluio que foi feito no nosso país, né? E o próprio Romero Jucá na época dizia que tinha que tirar para evitar sangria, antes que eles sabiam que eles não iam ser mais eleitos. E eles precisavam tirar a presidente na época, com o STF e com tudo. E aí entrou todo mundo. Né? Eu já fiz um vídeo anterior a esse, que eu falo que entrou a mídia, né? A mídia golpista, né? Rede Globo, Rede Record, principalmente a Globo. A Globo foi a mãe do golpe, mas a Record, a Bandeirantes, CNT e por aí vai. Todos eles entraram no mesmo potencial de contar a mentira. A mentira tem perna curta e ela está aparecendo agora. E aí juntaram o STF, procurador, desembargador, enfim, juntou Congresso Nacional, os golpistas do Congresso Nacional, um monte de picareta que tinha nome sujo, dizendo-se como figura honesta, também entraram no negócio, o Eduardo Cunha, enfim. E eles conseguiram atingir quem eles queriam, né? Que foi o ex-presidente Lula. O que aconteceu com isso? O Deltan Dallagnol, como evangélico, ele devia ter dado um bom exemplo, pelo menos é o que diziam, certo? Ele era muito frequentador de uma igreja chamada Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com o tal de Valadão, que inclusive tem uma informação, que depois eu vou falar no outro vídeo, que o pai, né, do Valadão, que hoje é presidente da entidade dessa igreja, ele disse que está envergonhado porque o filho dele fez com que a igreja virasse tipo uma boate, entendeu? Totalmente ao contrário do que o Evangelho de Jesus ensina. Enfim, se o pai falou, imagina. E ele misturou, né, o púlpito, que era uma coisa séria, com a política e levou o Deltan para fazer vários tipos de palestra lá. Inclusive, várias vezes os irmãos saíram fora, entendeu? Porque não queriam assistir aquele culto. Parabéns para esses irmãos que fizeram isso. Enfim, e aí o Deltan, como frequentador da igreja, e disse que era evangélico, e aí o pessoal que ele é diácono, outros diziam que era presbítero, enfim. Porque quando o cara chega na igreja, no papel que ele chegou como procurador da República, que está investigando, Lava Jato, todas aquelas coisas, o que acontece com os pastores? Às vezes o cara nem colabora com a igreja, né? Não ajuda em nada. Mas o cara tá lá e é nome, entendeu? E aí o que o pastor faz? Primeira coisa, o cara nomeia ele, não unge, é nomeado. Vou te dar um cargo aqui na igreja. Você vai virar aqui um diácono, você vai virar um... Diácono não, que eles não fazem isso, já põe direto para presbítero ou pastor, entendeu? E aí o camarada, de uma hora para outra, virou evangélico, entendeu? Então, ele é evangélico, tá certo? E ele mentiu. E aí, biblicamente, as mentiras que ele colocou até os dias de hoje, eu vou estar aqui lendo no livro de João, 3 João 1:11, que diz o seguinte: Amados, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conhece a Deus. Né? Isso, biblicamente, Deus condena as pessoas que vivem mentindo dentro das igrejas. É o que mais tem nos dias de hoje. É por isso que ele tem ele é a marca da besta da Lava Jato, porque ele se sujeitou a contar mentira, a inventar e continua até os dias de hoje, até agora, inclusive, né, a sustentar a mentira dele. Só que a mentira dele está caindo por terra, porque ele já tem procuradores, que inclusive trabalhou com ele, que quer entregar o jogo. E aí vai ficar feio, porque já foi descoberto que o juiz Sérgio Moro, que por interesse, né, e ajudou a eleger esse governo, ele virou ministro da Justiça. E depois teve uma briga lá, né? E sempre dá briga entre eles, tá certo? E aí o Sérgio Moro saiu do ministério, ele não é nem mais juiz, enfim, e nem mais ministro. E aí a casa dele começou a cair, porque as mentiras começaram a aparecer, né? Porque o tal do jornal Intercept, que é do Greenhalgh, né? Foi grampo, mas eles também fazem grampo, né?
eles começaram a colocar as mentiras telefônicas que eles trocavam um com o outro. Então o juiz Sérgio Moro, ele elaborava a sentença, né, a acusação, entendeu? Junto com o Delaganol e aquela turma toda do TRF4. Tudo picareta, tudo safado, sem vergonha. Se é num país sério, esses caras estavam em prisão perpétua. Em prisão perpétua. Mas no Brasil não acontece isso. Não acontece e nem vai acontecer. Nem vai acontecer. Inclusive, um dos procuradores já pediu a aposentadoria dele esse ano. Entendeu? Porque ele quer se safar da situação. Mas os outros estão na ativa. E estão dizendo que não é nada disso. Mas estão sendo apertados e uma hora um ou outro vai abrir o bico. Sempre tem um que abre o bico. E o Deltan mentiu esse tempo todo. Olha que vergonha. Como é que pode um camarada dizer que é de Jesus, falar o que ele falou, sustentar, fazer uma acusação séria dessa e colocou várias pessoas inocentes na cadeia, chegar a ponto de pegar pessoas honestas, trabalhadoras, empresários inclusive, que tinha no seu currículo um histórico, né, de desenvolvimento nesse país, porque colocou todo o seu potencial, entendeu? De prender esses camaradas, tá certo? Para forjar um falso testemunho contra o ex-presidente. Foi isso que eles fizeram. Eles diziam o seguinte, olha, eles vão prender, isso era combinado entre o Moro e o Deltan. Nós vamos prender esse determinado empresário, ele não vai aguentar a prisão, tá certo? E depois que ele estiver preso, né, como forma de pressão, nós vamos fazer o seguinte, ele vai abrir o bico, e aí nós vamos forçar ele a falar, e ele vai entrar como delação premiada. Então assim, não vai ser confiscado nada do que ele roubou, certo? Não vai ser confiscado nada do que ele roubou, até porque os caras inventaram até roubo para alguns desses aí. Mas não vai ser confiscado. Mas se ele denunciar, entendeu? Esse aqui que a gente quer, esse aqui, que era o ex-presidente do Brasil, se eles denunciar, fazer denúncia contra, fazer um falso testemunho contra, a gente, tranquilo, a gente leva isso a cabo e vão prender quem a gente quer prender, né? Então, o Delaganol, todo esse tempo, ele participou desse tipo de ação. Ele foi o mentor, junto com o Moro, de toda essa confusão. E eu digo mais, né? Também, a Bíblia diz, em vários livros dela, né? Essa questão das pessoas contarem mentiras. E existem várias partes da Bíblia que falam sobre essa situação, de dar falso testemunho, de contar mentira contra a pessoa, entendeu? E isso, na igreja, está cheio. Inclusive, tem vários, mas vários mesmo, irmãos da igreja, supostos irmãos, que estão ainda na internet colocando mentiras, né, contra determinadas pessoas que elas não gostam. Né? Se for inimiga do meu pastor, é meu inimigo. Mas eles não analisam o caso, o fato. Eles só estão analisando pela cabeça do pastor. Se o pastor disser que esse camarada, indiretamente, eles falam às vezes, né? Mensagem subliminar, entendeu? Aí se eles falarem que aquela pessoa é inimiga da igreja, pronto, os irmãos tudo vão atrás. Os irmãos, infelizmente, estão incapacitados pela sua religiosidade, né, por estar cego, com a trave nos olhos, tá certo? Estão incapacitados de pensar pela sua própria cabeça. E a Bíblia diz o seguinte, no livro de Êxodo 20, no versículo 16, diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Depois tem no livro de Deuteronômio, eu estou aqui com a Bíblia na mão, que essa Bíblia inclusive eu comprei lá na igreja onde eu estava frequentando, Assembleia de Deus, Madureira, aqui do Campo São Mateus, o pastor de lá de Herói, bolsonarista também, viu? E eu não preciso nem dizer se é mentiroso ou não. E continua fazendo arminha, dando que não é com ele, mas enfim. E tem muitos irmãos que estão indo na mesma pegada dele lá. Deuteronômio 19, 15 diz, uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio.
No versículo 16 diz o seguinte: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra teu irmão, farareis como cuidou de fazer ao seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer o mal no meio de ti. Isso quer dizer o seguinte: muitos, e eu coloco assim, milhares de pessoas ainda nos dias de hoje continuam dando o falso testemunho. Milhares, entendeu? E aí eu estou pedindo para vocês, se arrependam. Vocês não são assim. Voltem para o primeiro amor. Porque, ao que eu me lembro, as pessoas vão para o culto para orar para todos aqueles que precisam de oração. Certo? É papel do crente, ou do cristão, ou do evangélico, enfim, que seja. É orar pelos outros. Certo? Quando a igreja misturou o púlpito da igreja com a política, ali se findou o Evangelho de Jesus. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para todos os irmãos que estão me assistindo. Jesus precisou de algum governante na época dele? Presta atenção no que eu estou falando. Aqui, ó, Evangelho de Jesus. Ele precisou de algum governante? Não, pelo contrário. Os governantes, inclusive, lavaram as mãos perante a sua crucificação, quando ele estava sendo julgado, tá certo? E deixaram na mão dos religiosos. Os religiosos quem que eram? Aqueles que se diziam donos da igreja, dos templos, certo? Jesus, inclusive, foi julgado por esses aí. Esses da igreja que se meteram com a política, esses aí que se meteram, que foram chamados para cuidar do rebanho de Cristo, todos eles, sem exceção, eles julgaram Jesus e levaram Jesus à crucificação. Ah, é verdade. Mas Jesus, não foi feito um julgamento justo pelo homem. Até porque aquilo já estava escrito que Jesus ia passar por aquilo. Mas o que esperar do homem, não é verdade? Já que se ele teve a oportunidade, entendeu, de sair de uma situação, como dizia o pastor, né, do fundo do lodo, tá certo? Do montouro, né? Se ele teve a oportunidade de sair de lá e vir para um lugar que lá ele pode andar mais limpo, tá certo? Para que ele vai se sujeitar de novo? Para que ele vai colocar políticos corruptos em cima do púlpito? E pasme, isso eu ouvi na igreja que eu estava, por várias e várias vezes, o pastor dizer que o camarada é homem santo, homem sério, homem que precisa da credibilidade. Só que dentro da igreja, ele é um homem santo mesmo, né? Chegava até a dizer a paz do Senhor Jesus para os irmãos, várias vezes, né? Porque ele é ensinado a isso. Só que na hora de fazer as leis e fazer as suas confusões, os seus contratos, os seus caixadores, entendeu? Eles não vinham pedir opinião para os irmãos, pelo contrário, eles tiram o direito dos irmãos, como aconteceu com os vereadores aí, evangélicos, também tem um vídeo que fala sobre isso, que tirou o passe gratuito do pessoal acima de 60 anos, porque eles tiraram, entendeu? E eles não avisaram que votaram os irmãos, eles não, mas eu estou denunciando, entendeu? O papel nosso é denunciar esses bando de lobo que estão dentro da igreja, esse bando de fariseu que estão dentro da igreja, entendeu? E o Deltan Deleganal é um deles, certo? Para chegar a ponto de ouvir uma pessoa da igreja, por nome, o pessoal chama ela de Jô, ela chegar a colocar nas páginas do Facebook que o Moro era pastor. Da onde que ela tinha tirado isso? Da onde que ele era pastor?
entendeu? Diziam outras pessoas que ele frequentou igreja, né? As igrejas evangélicas. Ó, para bem saber, tá cheio de picareta dentro da igreja, cheio de picareta. Aí os caras levantam o cara, porque eles acharam que porque o cara estava lutando contra a injustiça do país, prendendo aqueles que estavam metendo a mão no dinheiro público, entendeu? Aí eles viraram o herói, só que a capa deles caíram e a máscara junto, idem. Inclusive, chegar a ponto que a consequência da Lava Jato, certo? Foi fazer com que esse homicida, esse miliciano do Jair Bolsonaro ser eleito por grande parte dos votos evangélicos. Grande parte. Que inclusive essas mortes que estão tendo no nosso país, que ele todo dia ele vai lá, é desdém da morte, desdém. A chegar a ponto que hoje é dia 4/3, ele chegar a falar que tá tendo muito choro. E os pastores, o que falam? Nada? Ué, ele não era enviado de Deus? A tal da Jo, que eu acabei de colocar, ela colocou várias vezes que o Bolsonaro é enviado de Deus. Vou te falar uma coisa para você, viu? Você não é crente nem aqui e nem em nenhum lugar do mundo. Eu ia falar nem no Paraguai, mas respeitando aquele país. Nem em nenhum lugar do mundo. Esse camarada é enviado do cão, de Satanás, do diabo. Entendeu? Ele desdém das mortes. Entendeu? Ele não está nem aí para nada. Ele tomou a vacina. Ele pegou Covid e tomou a vacina. Ele vacinou a mãe dele agora aí. Para quem negou todo o tempo a vacina e disse para o povo tomar cloroquina, e muita gente morreu por conta disso, ele foi o primeiro, quando pegou Covid, ir atrás da vacina. E vacinou toda a família dele, inclusive. Tanto é, e isso eu não estou dizendo da boca para fora não, é só pesquisar. Ele colocou como sigilo, entendeu? A carteira de vacinação dele por 100 anos. É só pesquisar. Ninguém sabe se ele tomou ou não, porque ele colocou com sigilo. Como é que a pessoa coloca uma coisa de sigilo, sendo que é aberto? Ah, eu tomei, pronto, acabou, tá aqui, entendeu? Eu defendia isso, mas não defendo mais. Não, vamos tomar vacina. Tá, podia, mas não, entendeu? E a consequência da Lava Jato, o resultado disso aí, é esse governo agora. Então, cada morto, cada vítima do Covid que está morrendo todos os dias, que está chegando a 2.000 por dia, os pastores que apoiam esse governo têm culpa nisso, tá certo? Os irmãos que apoiam os pastores também têm culpa, tá certo? Inclusive irmãos da igreja que estão morrendo de Covid e ninguém fala nada, tá todo mundo boquinha de siri. Sabe por que não vão falar? Porque são covardes. É isso que vocês são. Porque vocês se calaram diante, entendeu? Dessa situação, porque apoia essa merda desse governo. E o Deltan Dallagnol, como evangélico, que diz que é, e o pastor Moro, como muitos crentes que eu ouvi dizer, o herói da nação, que caiu a máscara deles, agora, que está mostrando todas as confusões e os rolos deles, entendeu? Eles, em nome de Jesus, eu creio, entendeu? Se eles não forem presos, que eles percam, entendeu? Os diplomas dele, os títulos que eles têm. Porque se aqui não tiver justiça, uma coisa eu tenho certeza, vai ter a justiça de Deus. E ai daquele que conhece a palavra e continua sustentando a mentira do Moro, do Deltan, do Bolsonaro e do pastor safado sem vergonha. Até mais. Amo vocês em Cristo Jesus, aqueles que jogam limpo com a igreja, porque tá cheio de cabra sem vergonha e tá um monte de pastor e líderes da igreja e padres também, viu? Padres também, que não valem uma cibalena.